Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje a gente vai ver uma ótima linguagem para se começar a programar. Também vamos ver outras informações muito importantes quando a gente está começando a programar, como onde programar e por que exercitar aquilo que se aprende. Existem muitas linguagens no mundo da programação, mas e qual que é uma boa linguagem para quem está começando? Python. Python é uma ótima linguagem para quem está começando no mundo da programação. Ótima pergunta, Quadrit! E por que Python? Porque a maneira como o Python funciona pode tornar mais fácil a compreensão de conceitos que fazem parte da base da programação hoje em dia. Resumindo, é uma ótima ideia ir com Python. Não, Quadrit, eu não acabei. E não é só isso não, tá? Eu sei que eu já respondi com qual linguagem começar, mas as partes mais importantes daquilo que eu vou falar vão vir agora. Muito mais importante do que a linguagem que você está começando é a qualidade do curso que você vai cursar ou o material que você vai utilizar. Antes de cursar um curso que não seja bom ou utilizar um material que não seja bom de Python, vale mais a pena começar aprendendo uma linguagem que é considerada mais difícil, como C++, mas com um material bom e com um curso bom. Eu falo isso porque qualidade é a parte central da primeira linguagem que você vai aprender. Sem qualidade, vai ficar muito mais difícil de entender os conceitos base da programação. E o que a gente estuda quando a gente está começando no mundo da programação? Para responder isso, eu vou começar dizendo o que a gente não estuda. A gente não vai estudar os recursos mais avançados da linguagem, muito menos virar proficiente no uso dela. O que a gente estuda são alguns conceitos como loops, variáveis, tipos de dados, funções, enfim, tem bastante coisa. E esses conceitos não são exclusivos só de uma linguagem, eles existem em linguagens como Python, Java, JavaScript, C++, entre outras. O que muda de uma linguagem para outra não é o conceito em si, mas um pouco da maneira de como a gente implementa ele em cada uma das linguagens. Por exemplo, loops são estruturas de repetições, e um dos tipos de loops que existem são os for loops, que existem em várias linguagens, como C++, JavaScript e Python, como dá para ver aqui na frente. O que muda de uma linguagem para outra não é o conceito, mas a implementação dele na linguagem. E é por isso que é tão importante entender o conceito, porque ele não muda, mas a maneira de implementar ele, sim, isso muda. Ou seja, quando a gente estuda programação pela primeira vez, a gente foca nesses conceitos que existem em várias linguagens. Mas e onde é que a gente começa a programar? Muitas vezes, a gente passa pelo processo de organizar todo o ambiente de programação no nosso computador antes de escrever a primeira linha de código da nossa vida. E é muito comum que erros que a gente não tenha a mínima ideia do que significam aconteçam nesse processo. Então, afinal, se a gente nem começou a programar e já está tendo tanta dificuldade, será que essa área é mesmo para nós? Será que a gente é bom mesmo em programação? Essas são coisas que a gente acaba se perguntando muitas vezes quando isso acontece. Mas a realidade é que esse processo de organizar o ambiente de programação quando a gente está começando é difícil mesmo. Mas é possível melhorar essa situação. Porque é possível utilizar editores de código online no nosso próprio navegador. Eu vou deixar o link de algum desses editores aqui na descrição do vídeo. Quando a gente começa a programar, é uma boa ideia começar programando com esses editores. E logo que você fica um pouco mais familiarizado com a linguagem, aí sim fazer a instalação e configuração do ambiente de programação no computador. Você vai ver que muitas vezes é mais difícil fazer a configuração do ambiente de programação do que começar a programar. E onde é que a gente pode tirar as nossas dúvidas quando a gente está começando? Fóruns como o Stack Overflow são ótimos lugares para a gente tirar as nossas dúvidas. Provavelmente alguém já teve uma dúvida muito parecida ou igual à sua nesse fórum. E ela também provavelmente já foi respondida. Existem também as documentações oficiais das linguagens, mas elas podem ser difíceis de serem utilizadas quando a gente está começando, porque normalmente elas apresentam um linguajar bem técnico. É muito importante a gente aprender a utilizar essas documentações sim, mas isso vem com o tempo, conforme a gente vai avançando na programação, ganhando maturidade e entendendo o linguajar da programação. Outra coisa que é muito importante é exercitar o que se aprendeu.
Exercite, exercite e exercite aquilo que você aprendeu. Exercite para identificar onde que você tem dúvidas. Exercite para entender melhor como que se utiliza um conceito de programação. Muitas vezes é nos exercícios que a gente tem que utilizar vários conceitos diferentes e entender como que eles se interconectam para resolver um problema. E a mensagem desse vídeo é essa: Python é uma ótima linguagem para se começar, mas procure um lugar que ensine com qualidade, porque ela é mais importante. Começar com o editor de códigos online e depois migrar para ambientes de programação no computador. Exercitar aquilo que a gente aprende. Você vai errar e vai ter dúvidas, e tá tudo bem. Sempre que tiver dúvidas, tente exercitar essa habilidade de pesquisa online que é tão importante para quem está na área da programação. Todo mundo erra muito quando a gente começa no mundo da programação. Eu, a Quadrit, você, e tá tudo bem, porque não é a quantidade de erros que vai definir o quão bom você vai ser na programação. É a maneira como você reage a eles. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!